Olá pessoal, sou Juan Carvalho, professor de Matemática Discreta da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e na aula de hoje nós vamos trabalhar com exercícios de funções. Na verdade, esse é o segundo vídeo da nossa lista, tá certo? No vídeo anterior nós revisamos os conceitos de composição de funções, funções injetoras e sobrejetoras. E agora nós vamos resolver alguns exercícios. Então, a resolver os exercícios. O primeiro deles, prove que se f e g são funções injetoras, então f composta com g também é injetora. Primeiramente, vamos falar aqui sobre o método de prova que usaremos. Prova direta. Percebam que essa proposição ela é do tipo se, então. Portanto, como é que a gente faz isso por prova direta? A gente vai supor o antecedente. Vamos supor que f e g são injetoras. E o nosso objetivo será deduzir o consequente, ou seja, que f composta com g é uma função também injetora. Percebam que nós, tanto na suposição do antecedente, como na proposição do consequente, que é o nosso objetivo, nós declaramos os tipos, os conjuntos, domínio e contradomínio das funções. Por que fizemos isso? A questão envolve a composição f com g. E nós vimos que para compormos f com g, é preciso que o contradomínio de g seja igual ao domínio de f. Portanto, declaramos que g é uma função que vai de um conjunto A qualquer para um outro conjunto B qualquer, sendo que esse contradomínio de g é o mesmo domínio da função f. f parte de B e leva para um outro conjunto qualquer, C. Ora, se G vai de A para B e f de B para C, então f composta com G vai de A para C. Vamos então provar a proposição utilizando prova direta. Então, anotamos aqui nossa suposição inicial, f e g são funções injetoras, e já colocamos aqui embaixo o nosso objetivo. O que é que nós precisamos concluir para encerrarmos a prova, tá certo? Que nada mais é, dado que estamos utilizando prova direta, a dedução do consequente. Então, se precisamos concluir que essa função f bola g é uma função injetora, o que é que isso significa? A gente precisa mostrar que sempre que a gente parte de elementos distintos do domínio da nossa função, elementos distintos do conjunto A, a gente vai chegar em elementos distintos do contradomínio, no caso, conjunto C. Então, vamos lá. A gente vai partir de elementos distintos do domínio de f bola g e esperamos concluir que o resultado são saídas distintas. Então, considere A1 e A2 elementos do domínio da nossa função, tais que A1 e A2 são elementos distintos. Ora, a gente viu que o domínio de f bola g, conjunto A, é igual ao domínio da função g. Então, A1 e A2, por serem elementos do conjunto A, servem como entrada para a função g. Como g é uma função injetora, nós estamos supondo que tanto f quanto g são funções injetoras, certo? Então, como g é uma função injetora e A1 e A2 são elementos distintos do domínio de g, a gente pode concluir que g de A1 vai ser diferente do g de A2. Então, g recebeu dois elementos do conjunto A distintos
e gerou dois elementos distintos do conjunto B, tá certo? Mas percebam que o conjunto B é o domínio da função f. Então, no momento, nós temos dois elementos distintos do conjunto B, que é o domínio da função f. Uma vez que f também é uma função injetora, tá certo? Estamos supondo que tanto f quanto g são injetoras. E g de A1 e g de A2 são elementos distintos do domínio de f, a gente pode concluir que f aplicado a g de A1 vai nos resultar num elemento diferente de f aplicado a g de A2. Tá certo? Então, o que é que temos aqui? Nós partimos de elementos distintos do domínio de f bola g e chegamos em saídas distintas, certo? Portanto, podemos concluir que f bola g é de fato uma função injetora. Isso encerra a nossa prova, certo? Utilizamos prova direta, então a gente supôs um antecedente, certo? Que f e g são funções injetoras, e conseguimos concluir com sucesso o consequente, que f bola g também é uma função injetora. Vamos então, partir para o próximo exercício, que é bem parecido com o anterior, certo? A diferença é que agora estamos trabalhando com funções sobrejetoras. A proposição é: se f e g são funções sobrejetoras, então a composta delas, tá certo? F composta com g também é sobrejetora. Como vamos proceder? Assim como na questão anterior, vamos utilizar prova direta. Ou seja, essa proposição ela é do tipo se, então, e iremos usar prova direta. Dessa forma, a gente vai supor o antecedente. Então, vamos supor que f e g são funções sobrejetoras, tá certo? Está aqui, o nosso antecedente na proposição original. E o nosso objetivo é concluir o consequente, deduzir o consequente, ou seja, que f composta com g é uma função sobrejetora. Tá certo? Está aqui o consequente da nossa proposição. Fizemos a mesma declaração de domínio e contradomínio da questão anterior. Pois, como a questão envolve aqui também f composta com g, o contradomínio de g deve ser igual ao domínio de f. Então, a gente vai proceder por prova direta. A gente vai, então, supor um antecedente. Colocamos aqui nosso passo inicial e esperamos conseguir deduzir o consequente, certo? Então, nosso objetivo é concluir que f composta com g é uma função sobrejetora. Nós vimos que uma função ela é sobrejetora quando todo elemento do contradomínio, no caso, todo elemento do conjunto C, ele é imagem de pelo menos, no mínimo, um elemento do domínio, no nosso caso, conjunto A. Para então mostrarmos que f composta com g é uma função sobrejetora, a gente deve mostrar que, partindo de um elemento qualquer do contradomínio, um elemento qualquer do conjunto C, a gente mostra que existe um elemento do domínio que é mapeado para esse elemento qualquer do contradomínio. Vamos lá. Então, seja C um elemento do conjunto C, que é o contradomínio da nossa função f composta com g. Precisamos achar um elemento Azinho no domínio, tá certo? Que é mapeado para esse elemento arbitrário, o Czinho. Mas,
Czinho, como ele é um elemento do contradomínio de F bola G, então significa que ele é um elemento do contradomínio de F. E F é uma função sobrejetora. Então, como F é sobrejetora e Czinho é um elemento do contradomínio de F, garantidamente vai existir um elemento Bzinho do domínio de F que é mapeado para o Czinho. A gente pode concluir isso porque f é uma função sobrejetora, de acordo com a nossa suposição. Mas estamos supondo também que g é uma função sobrejetora. E se Bzinho é um elemento do contradomínio de f, do domínio de f, então o Bzinho também é um elemento do contradomínio de g. Mas g também é uma função sobrejetora. Logo, como a gente tem um elemento Bzinho que pertence ao domínio de f e ao contradomínio de g, então, se Bzinho é um elemento do contradomínio de g e g é uma função sobrejetora, é garantido que existe um elemento Azinho do domínio de g que é mapeado para o Bzinho. Dessa forma, f bola g aplicada ao elemento Azinho retorna justamente C. Por quê? F bola g aplicado ao Azinho. Primeiro a gente aplica g ao Azinho. Isso vai nos retornar o elemento Bzinho. Em seguida a gente aplica f a Bzinho. O resultado é o elemento desejado. Então, partimos de um elemento qualquer do contradomínio de f bola g e mostramos que é garantido que existe um elemento do domínio de f bola g que é mapeado para o Czinho. Portanto, podemos concluir que f bola g é de fato uma função sobrejetora. Portanto, nós já resolvemos essas duas primeiras questões neste vídeo. E no próximo vídeo, vamos verificar se essas duas outras sentenças, se elas são verdadeiras ou se são falsas. Tá certo? Vamos verificar se F e F composta com G são injetoras, então G também é obrigatoriamente uma função injetora. Em seguida, vamos conversar um pouco sobre a mesma questão, trocando a propriedade injetora por sobrejetora. Até a próxima!